Joyful, joyful, we adore thee, God of glory, Lord of love. Hearts unfold like flowers before thee, opening to the sun above. Melt the clouds of sin and sadness, drive the dark of doubt away. Giver of immortal gladness, fill us with the light of day. Amém. Amém, queridos. Nós estamos nos últimos dias de mais um ano, não é? A última semana. E eu quero falar, estava lendo uma pesquisa essa semana, e eu quero falar sobre aquilo que você mais fez esse ano e aquilo que você mais vai fazer ano que vem. A questão toda está no como, não é? No como. Provérbios 18, verso 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua, e aquele que a ama comerá do seu fruto. É isso, final de ano, nós temos que olhar para trás e olhar para frente, e esse texto fala muito a respeito de nós, de cada um de nós. Há um ditado no mundo que está errado, que diz: paus e pedras podem quebrar meus ossos, as palavras não podem me prejudicar. Mas isso não é verdade. Não é assim. As palavras têm poder mais do que paus e pedras. Leia a história do apóstolo Paulo e veja onde ele parece estar sentindo uma dor maior. Com as palavras que saíam da igreja de Corinto, dos Gálatas, ou quando ele foi apedrejado, quando ele ganha uma surra em Filipos, e é preso lá no tronco, ele e Silas, eles estão cantando. Mas você não sente exatamente a mesma coisa quando Paulo diz à igreja dos Gálatas: vocês poderiam há um tempo atrás arrancar os olhos e dar para mim. Ou falando para a igreja de Corinto: eu sei que muitos aí dizem que minha presença é desprezível e minha palavra é fraca. O fato é que palavras têm poder mais do que paus e pedras. Então nós não devemos falar de maneira imprudente nunca, porque as palavras podem penetrar o coração, paus e pedras não podem. Há um pensador americano que diz: o que é feito para você atinge você muito menos do que é feito em você, para o bem ou para o mal. E é sobre isso que o texto está falando para nós. Nós falamos, nós somos diferentes de todas as coisas que nos cercam. Nós falamos, Deus é um Deus que usa palavras. Deus se comunicou conosco através de palavras, da sua palavra. O Filho de Deus é a palavra eterna. Deus usa a palavra, animais não. Outro dia eu estava lendo sobre uma pesquisa das pessoas ensinando golfinhos a falar, porque golfinhos são muito inteligentes, eles até acham que são os bichos mais inteligentes. Os caras ficaram anos e os golfinhos falaram 2 palavras. Eu bem que tentei entender alguma coisa, mas eles é que estavam dizendo que o golfinho falou uma palavra, mas eu tive lá minhas dúvidas se aquilo era falar. Agora, isso é o golfinho, o animal mais inteligente. Agora, uma criança, você não tem que tentar fazer ela falar, a questão toda é tentar fazer ela parar de falar, não é? Criança começa a falar e não para mais. É isso, animal e criança é completamente diferente. Às vezes eu tenho que pedir a Tomás, por favor, Tomás, depois você me fala a respeito disso. Então, crianças são assim, pequenininhas, elas começam a falar e não param mais, e palavras marcam o ser humano, marcam parte da imagem que eles têm de Deus em si.
Então, criar palavras, falar palavras, nós usamos palavras, e as palavras criam confiança, estabelecem relações, estabelecem comunidade, sabe? Mas ao contrário de Deus, já que isso é algo que mostra como nós temos a imagem de Deus, nós usamos palavras para quebrar a confiança, usamos palavras para romper a comunhão, usamos palavras para dividir as pessoas, as comunidades. Como Deus, nós usamos palavras para tocar o coração das pessoas, e nossas palavras tocam o coração um dos outros de maneira profunda. Como Deus, nós fazemos isso, mas de maneira completamente diferente de Deus, nós usamos palavras para quebrar corações, sabe? No nível mais profundo que nós podemos imaginar. Então, em nossas palavras, e não simplesmente no som produzido pelas cordas vocais, mas em todas as maneiras com que nós usamos palavras, nossas conversas, nossos e-mails, nossos textos, nossos blogs, nossos microblogs, nosso Facebook, nosso Twitter, nós usamos palavras, nosso telefone, nós criamos toda espécie de confusão no mundo. Se você for olhar a internet, você vai ver muito mais diálogos duros, pessoas se agredindo, pessoas falando coisas para outras ouvir, que não falariam para elas diretamente. Grande parte da luta em nossas famílias, escritórios, casas, igrejas, nações, são por causa de palavras tolas. É porque o homem começa a falar e já não pode mais parar. E muitas das vezes nós subestimamos o poder da palavra, das palavras, sabe? Adultério, por exemplo. Na maioria das igrejas isso é percebido, pelo menos as igrejas que ainda têm um mínimo de... percebido como um pecado gravíssimo. E é. Mas eu nunca vi o adultério levar uma igreja ao colapso, ou destruir uma comunidade como a fofoca pode fazer. Pelo contrário, não é? A fofoca é visto como um pequeno pecado, e o adultério como um grande pecado. E o adultério é um grande pecado. O problema é que a fofoca não é um pequeno pecado. Fofoca destrói mais igrejas do que adultérios. O que dividiu a igreja dos Coríntios foram as palavras das pessoas. O que fez Paulo ter que escrever uma carta aos Gálatas e dizer: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou? Quem teve palavras que parecem mágica, que afastou vocês da verdade de Deus? O adultério de Davi causou muita tristeza, vergonha, desonrou o nome de Deus e causou mortes. A morte de Urias, a morte do seu filhinho. Deus disse para Davi: seu filho vai morrer, porque o meu nome foi desonrado no mundo por causa de você, do seu adultério. É o meu nome que foi para o lixo, junto com o seu. Você esqueceu que como um servo meu, você leva o meu nome. Às vezes nós esquecemos isso. Nós carregamos o nome de Deus no nosso trabalho, na nossa escola, no nosso bairro. Deus está dizendo para nós: quando vocês fazem isso, o meu nome é difamado entre os homens. O meu nome santo. Eu, um Deus perfeito, estou sendo difamado por causa de você, do que você fez. Então Deus disse para Davi: seu filho vai morrer. E Urias foi assassinado. Mais do que isso,
Por causa disso, Absalão matou o irmão. Deus disse: nunca mais o sangue vai sair da sua casa. Por causa disso, Joabe matou Absalão. Muitas mortes por causa do adultério de Davi. Então disse Davi a Natã: pequei contra o Senhor. E disse Natã a Davi: também o Senhor perdoou o teu pecado, você não vai morrer, todavia, porquanto com este feito deste lugar sobremaneira a que os inimigos do Senhor blasfemem contra ele, também o filho que de ti nasceu certamente morrerá. Então Natã foi para sua casa, e o Senhor feriu a criança, que a mulher de Urias dera a Davi, e adoeceu gravemente, buscou Davi a Deus pela criança, e jejuou Davi, entrou e passou a noite prostrado. Nós conhecemos a história. Morreu a criança, morreu Urias, o nome de Deus foi blasfemado, morreu Absalão, morreu Amon, muita desgraça, algumas pessoas mortas, adultério, é isso, destruição, família, mas a língua causa muito mais destruição do que isso. Por exemplo, tomaram, pois, cada um o seu incensário, e neles puseram fogo, e neles deitaram incenso, e se puseram perante a porta da tenda da congregação com Moisés e Arão. E Coré fez ajuntar contra eles todo o povo à porta de toda a congregação. Então a glória do Senhor apareceu a toda a congregação, e falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: apartai-vos do meio desta congregação, e eu vou consumi-los no momento. Números 16, 18 a 21. E no 26 diz: e falou a congregação dizendo: desviai-vos, peço-vos das tendas destes homens ímpios, e não toqueis em nada do que é seu, para que porventura não pereçais em todos os seus pecados. Coré, Dotão e Abirão usaram suas palavras e causaram um mal terrível em Israel. Falaram: você vai achar até que não era tão grave. Ué, nós somos sacerdotes também, aqui todo mundo é sacerdote. Eu sou sacerdote, ele é sacerdote, por que só Moisés e Arão são os caras? Nós também falamos, nós também servimos a Deus, nós fazemos parte da liderança. E a Bíblia disse então que Deus falou: eu vou destruir a família deles e eles, se afastem do meio deles. E a Bíblia diz que o chão abriu e engoliu a família desses 3 caras, com as mulheres deles, com os filhos deles, e eles eram sacerdotes. Morreu um montão de gente, e a terra abriu a sua boca e os tragou com suas casas, como também a todos os homens que pertenciam a Coré, não só a sua mulher, mas todos os seus familiares próximos, e todos os seus bens. E eles e tudo que era do seu desceram vivos ao abismo, e a terra cobriu, e pereceram no meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu ao clamor deles, porque diziam: para que não nos trague a terra também a nós. Então saiu fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que ofereciam incenso. Morreu a família deles, morreu 250 sacerdotes. Deus poupou a congregação, mas o que aconteceu? O poder das palavras para causar destruição nos corações. No outro dia, a congregação que viu aquilo tudo acontecer, murmuraram contra Moisés e contra Arão, dizendo: vocês mataram o povo do Senhor. Números 16, 41. E por causa disso, naquele dia, 14.000 pessoas morreram. Você vê a diferença? Você vê a diferença? Você vê os milhares de pessoas que pereceram, porque 3 caras resolveram usar suas línguas. Nós acharemos o adultério de Davi muito pior, mas o que causou mais destruição, mais morte, mais horror? E aconteceu que, ajuntando-se a congregação contra Moisés e Arão, e virando-se para a tenda da congregação, começaram a falar. E a Bíblia diz assim: tomou Arão como Moisés tinha falado, correu no meio da congregação, e eis que já a praga havia começado entre o povo. Moisés disse: pega o incensário para Deus não matar todo mundo. E Arão
deitou incenso e fez expiação pelo povo, e estava em pé entre os mortos e os vivos. Então cessou a praga. E os que morreram naquela praga foram 14.700. Foram os que morreram por causa de Coré. Um cara, uma pessoa, com sua língua. 14.700 pessoas. Então não é, sabe, qualquer igreja séria acha o adultério sério, mas nós tendemos a achar o que nós fazemos com a boca menos sério. Mas a destruição, apesar dos dois serem igualmente sérios e terríveis, nós vemos como Deus tratou Davi. Blasfemaram meu nome por causa de você, teu filho vai morrer, teus filhos, alguém foi assassinado, mas aqui foram milhares. 14.700 foram os que morreram por causa de Coré, e Coré não fez nada a não ser usar sua língua, ele não falou nada absurdo, só falou assim: eu também sou sacerdote, não é só Moisés. E ele causou, ele quebrou a paz, a comunhão. Deus quer dizer coisas na Bíblia: eu odeio quem faz isso, eu quero mostrar a minha ira. E morreu 14.700 porque Arão entrou lá no meio. Esse povo todo vai morrer por causa disso. Nós sabemos que tempos depois Deus mandou eles entrar na terra. E aí, um grupo de espias que voltou, só 2, Josué e Caleb, disseram: olha, vamos lá, a terra é forte e poderosa, mas Deus mandou. Mas os outros 10 falaram: olha, a maior roubada, se eu fosse vocês, eu não ouviria Deus nesse negócio não, porque os caras são fortes mesmo lá, os caras são malhados, carregam uns caixão de uva, tem arma forte, e é uma maluquice. Então Deus diz assim: porém vós não quisestes subir, vocês foram rebeldes ao mandato do Senhor nosso Deus, e vocês murmuraram por causa daqueles espias, murmuraram nas vossas tendas. Vocês começaram a falar lá dentro das vossas tendas, lá achando que dentro de casa vocês podem falar qualquer coisa, e começaram a falar contra o Senhor, porquanto o Senhor nos odeia. Ele nos tirou da terra do Egito para nos entregar na mão dos amorreus, para nos destruir. Para onde subiremos? Nossos irmãos fizeram com que se derretesse o nosso coração. Ele está dizendo: nós estamos apavorados, porque aqueles 10 caras, eles derreteram o nosso coração com o que eles falaram. Eles falaram: maior e mais alto é este povo do que nós, e as cidades são grandes e fortificadas até os céus, e também vimos ali filhos dos gigantes. Então eu vos disse: não vos espanteis, nem os temais. O Senhor vosso Deus, que vai diante de vós, Ele pelejará por vós, conforme tudo que vos fez convosco diante dos vossos olhos no Egito, como também no deserto, onde viste que o Senhor vosso Deus nele vos levou, como um homem leva o seu filho, por todo o caminho que andaste, até chegardes a este lugar. Mas nem por isso vocês creram no Senhor vosso Deus, que foi adiante de vós por todo o caminho, para vos achar lugar onde vós deverias acampar, de noite no fogo, para vos mostrar o caminho por onde havias de andar, e de dia na nuvem, ouvindo pois o Senhor a voz das vossas palavras. Porque vocês ouviram as palavras deles, ele se indignou e ele jurou dizendo: nenhum homem desta maligna geração vai entrar na boa terra que eu jurei dar a vossos pais, com exceção de Caleb, filho de Jafoné. Ele verá a terra que pisou, darei a ele e a seus filhos, porquanto perseverou em seguir o Senhor. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vós, dizendo: também tu lá não entrarás. Josué, filho de Nun, que está diante de ti, ele ali entrará. Fortalece-o, porque ele fará herdar Israel. E vossos meninos, de quem dissestes: por presa serão os vossos filhos, que hoje não conhecem nem o bem e o mal, ou seja, as criancinhas que não conhecem o bem e o mal, que vocês disseram que elas iam morrer se nós entrássemos, eles vão possuir. Porém vós virai-vos e parti para o deserto de novo, pelo caminho do Mar Vermelho. E aí vocês me responderam: pecamos, Senhor, contra ti.
Nós subiremos então, nós vamos pelejar conforme tudo que tu ordenou. Tu amou cada um de nós. E disse-me o Senhor, dize-lhes, não subais, nem pelejais, porque eu não sou mais com vocês. E se vocês forem, vocês vão morrer. A sepultura de vocês vai ficar no deserto. Agora não são 14 mil, são 1 milhão de pessoas. 1 milhão. Vocês vão ser enterrados no deserto. Não adianta mais. Não adianta mais dizer que agora me ouve, porque eu não quero mais. Você vê o que 10 pessoas fizeram. Milhões. Moisés está dizendo, nem eu vou entrar. Nenhum de nós. Só Caleb e Josué. Você olha para a igreja dos Coríntios, dos Gálatas, e apesar disso, em nossos dias, às vezes, a fofoca é vista como um tipo de necessidade. Há pessoas que dizem, eu tenho que colocar para fora, eu tenho que falar, eu tenho que falar. Nós, ocidentais, nós temos direito de liberdade de expressão. A gente acha que esse é o direito mais importante, nós temos que nos expressar. Quem dera se nós nos expressássemos menos, falássemos menos, escrevêssemos menos. Quem dera. A Bíblia diz que o sábio fala pouco. Mas nós temos direito, nossa cultura política, temos direito, e é um direito que ninguém pode nos parar. Nós queremos nos expressar, falar. Mas quando nós nos tornamos cristãos, nós entramos numa nova cultura, e nós entregamos todos os nossos direitos. Todos. Nós paramos de deixar escapar tudo que nós sentimos, tudo que vem à nossa mente. Quando nós não conseguimos controlar o que vem à nossa mente, nós falamos como o salmista, eu quase disse, por pouco eu não desonrei Deus dizendo, por que prosperam os ímpios? Ele começou a pensar isso, ele disse que ele quase falou, em vão se vive para Deus, mas eu não falei, ele diz. Nós paramos de deixar escapar o que nós sentimos. Por quê? Porque nós trazemos as nossas palavras sob o julgamento da palavra de Deus. Quando uma coisa vem à nossa mente, nós pensamos, o que a palavra de Deus diz a respeito disso? O que Deus disse, aqueles homens podiam até ter ficado um pouco assustados com os amorreus, mas o que eles eram para ter dito? Caleb e Josué não mentiram, eles não falaram, não, os caras são fracos, tudo raquítico. Eles falaram, não, os caras são fortes mesmo, realmente os caras têm mais armas, que assustador, mas Deus disse para nós que nós devemos entrar. A questão é essa, eles disseram, são como pães para nós. Por quê? Porque assim diz o Senhor. Nossas palavras passam pelo, o que nós sentimos passa pelo escrutínio da palavra de Deus. A Bíblia diz, em Provérbios 29:11, o tolo dá plena vazão ao seu espírito, mas o homem sábio mantém o silêncio. Em outra versão, o tolo revela todo o seu pensamento, mas o sábio guarda. O sábio não fala qualquer coisa. Mas ele diz, o homem tolo não, tudo que vem na cabeça dele ele fala. Ele não consegue, ele tem que se expressar. Então Tiago diz, que grande floresta incendiada por uma fagulha. Você pensa, como um ser humano pode jogar fogo numa floresta inteira? Pode, com um isqueiro na mão. Ele acende lá o fogo e vai para casa. Aí depois ele liga a televisão, foi tudo destruído, um parque inteiro. Milhares de animais, foi o que Coré fez. Ele acendeu um fogo e 14.700 pessoas morreram. Não dá para voltar atrás. Foi o que aqueles 10 homens fizeram. Eles falaram, olha, coitado, a gente pode morrer se entrar lá. Acabou que morreu todo mundo. Eles mataram 1 milhão de pessoas com sua boca. É isso, é um tolo. É isso que Tiago está dizendo, que grande floresta incendiada.
Então ele diz: semelhantemente à língua, um pequeno órgão do corpo, mas se vangloria de grandes coisas. Vejam como um grande bosque incendiado por uma simples fagulha. Tiago 3,5. Vocês sabem quantas pessoas é necessário para dividir o povo de Deus? Coré, Dotã e Abirão. Você sabe quantas pessoas é necessário para fazer aqueles que eram o povo de Deus morrer tudo no deserto? 10 caras, com suas bocas, fizeram derreter o coração. Apenas Dotã, Abirão e Coré mataram 14.700 pessoas. 10 espias, milhões de mortos. 2 ou 3 líderes fizeram os insensatos, os gálatas inteiros serem chamados de idiotas pelo apóstolo Paulo. Como vocês deixaram essas pessoas fascinarem vocês? Um só para começar a espalhar a negatividade, o fogo. A Bíblia nos dará o melhor para falar. Os filhos de Deus são assim. A Bíblia simplesmente muda o nosso assunto. Essa é a realidade de todo ser humano. 3 vezes Jesus ressuscitado cumprimentou seus discípulos dessa maneira: a paz seja convosco. João 20, 19, João 20, 21, João 20, 26. Jesus estabeleceu um novo tom. Vocês discutiam toda hora quem era o maior, quem não era. Vocês lembram? Não havia paz. Vocês ficavam discutindo. Eu perto de ser morto, e a discussão de vocês era: quem será o maior? Quem será o maior? Quem será o mais importante? Mas agora, sabe, suas línguas vão ficar sob o controle da minha paz. E vocês em paz vão abalar o mundo. Porque eu envio vocês. A língua de vocês, Pedro, Tiago e João, não vai mais discutir quem é o maior. Vocês vão lá em Jerusalém, lá no meio da cidade, onde me mataram há poucos dias, e vão falar a respeito da glória do Evangelho. Sua paz, porque quando a paz dele controla as nossas línguas, nossas igrejas são lugares seguros para pecadores serem salvos, para pecadores serem transformados, para ser santuários, onde gente morta é ressuscitada pelo poder de Deus, e para que nós, quando saiamos pelo mundo, o poder da igreja se espalhe, o poder do Espírito em nós. E aí muitas pessoas podem encontrar Cristo em nossas vidas, e Jesus está dizendo: ninguém tem o direito de perturbar essa paz. A paz é sagrada, porque ela foi comprada com o meu sangue. Não perturbem isso. Agora, vocês são pregadores da paz. Então, o livro de Provérbios tem muitos temas, e esse é um dos principais. É o tema do poder que a palavra tem. Esse texto foi usado de maneira diabólica para tentar sustentar de maneira cômica a ideia da confissão positiva, o poder da palavra. O livro de Provérbios todo fala mais sobre isso do que qualquer outra coisa, sobre como as palavras podem causar esse mal que Dotã, Abirão, Coré causaram, os espias, causar aos outros e a si mesmo. Como Ananias e Safira se entregaram à morte ao mentirem para Deus. Um dos primeiros coisas que nós vemos espalhadas por esse livro é isso. Há 90 provérbios sobre a língua no livro de Provérbios. Na verdade, o livro de Provérbios tem mais a dizer sobre as palavras do que qualquer outro assunto da vida, mais do que sobre sexo, dinheiro, família, criar filhos. Então, a pesquisa que eu estava lendo diz que, em média,
um americano, mas a pesquisa acha que deve ser a média do mundo todo, um pouquinho para cima, um pouquinho menos. O ser humano fala 700 vezes por dia. Você pode falar, não falo isso tudo, então corte no meio. Se você é um cara que não fala muito pouco pela pesquisa, você fala 350 vezes por dia. Você diz, não, mas eu sou quase mudo. Tudo bem, corta no meio de novo. Você fala 175 vezes por dia. Que outra coisa você faz 175 vezes por dia? Mas nada. A coisa que um ser humano mais faz é falar. E se o que a Bíblia nos diz é verdade, que o falar causa todo este mal, você vê qual o problema que o mundo está enfrentando. Então a Bíblia diz, no assunto das palavras, por exemplo, 1 Coríntios 6:20 diz, glorificai a Deus no vosso corpo. Provérbios está dizendo para nós, isso começa com sua língua. Glorificar a Deus com o seu corpo começa com a sua língua. É a coisa que você mais faz durante o dia. Comece aí. Nossas palavras são um estatuto moral. Provérbios 20:15 diz, há ouro e abundância de rubis, mas os lábios do conhecimento são joia preciosa. Nossas palavras não são só baforadas nesse calor do Rio de Janeiro, subindo através das nossas cordas vocais. Nossas palavras têm um estatuto moral aos olhos de Deus. Então ele diz, os lábios que falam palavras sábias são como joias preciosas. Deus está dizendo, isso é tão raro entre os homens, tão raro, que é como se fossem os rubis mais difíceis, porque os homens são tolos, e o que eles falam, a maior parte do tempo é tolice. É por isso que é tolice alguns brados de paz no mundo, quando as pessoas falam 700 vezes por dia, tudo que eles fazem causa guerras e mortes. Nós sabemos o que é algo precioso é raro, tem pouco. Nós sabemos o que é estar ouvindo alguém e pensar, essa pessoa não sabe o que está falando. Tem até um já que diz, olha, é melhor ouvir isso do que ser surdo. É a única vantagem que se consegue encontrar em ouvir o que a pessoa está dizendo. É que ser surdo é pior. Nem sei. Mas nós sabemos o que é ficar em silêncio quando alguém está falando. Sabe? Deus está dizendo, quando sabedoria é dita, ela é preciosa. Então Provérbios 22, ele está dizendo, é precioso para mim, quando alguém fala algo sábio, algo que me expressa. Então Provérbios 12:22 diz, os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, mas os que agem fielmente são o seu deleite. Os lábios que falam coisas que exaltam a verdade a Deus, são um deleite para Deus, mas Deus odeia quem fala coisas que contrariam a verdade. É isso. Os lábios mentirosos são abomináveis ao Senhor, abomináveis. Mentir pode não te incomodar muito. Falar algo ou expressar algo que contraria pode incomodar muito. Maridos e esposas podem mentir um para o outro, anunciantes mentem para vender, políticos mentem. Então nós achamos isso tem que ser assim mesmo, para o mundo funcionar, mas isso é falso. Há um filme com Jim Carrey, o mentiroso, o filho dele faz um pedido lá, quando sopra a velhinha do bolo, que o pai dele não mentisse durante um dia. O pai dele é advogado, o cara entra numa confusão danada, não é? Ele estava defendendo uma mulher no tribunal, e a mulher não valia nada, ela já tinha traído o marido, sei lá, umas 7 vezes, mas ela queria dar uma de santa para ganhar uma boa pensão, e ele era advogado dela.
E ele sabia que ela tinha traído o marido tantas vezes. Então é óbvio, para defender a causa dela, ele tinha que mentir. Ela tinha que ser uma vítima. Então o filme é hilário, é constrangedor, mas no final é redentor. Divertido, constrangedor e redentor não é ruim, não é uma vida ruim. É melhor do que a abominação. É melhor do que algo que Deus odeia. Mentira é repugnante para Deus, pode não, fazer nós nos arrepiarmos, mas incomoda a Deus. Jesus diz em João 8,44 que o diabo é mentiroso e pai da mentira. Por que isso? Porque Deus é a verdade. E essencialmente a mentira desune as pessoas, quebra a comunhão. Foi uma mentira que causou esse caos. Foi o diabo falando, não é exatamente assim como Deus diz, isso é um exagero. Palavras da verdade criam amor e confiança, intimidade, faz essas coisas serem possíveis. Mas palavras como a de Coré, como a daqueles espias, quebra a comunhão com Deus. Palavras falsas escondem a realidade, quebra totalmente a confiança. Não há nada divino na hipocrisia. Mas falar mentiras é apenas metade do problema. A Bíblia diz que ouvir mentiras, ouvir fofocas, ouvir difamação é uma questão moral também. A Bíblia diz em Provérbios 17,14: o ímpio atenta para o lábio do iníquo, o mentiroso inclina os ouvidos à língua maligna. Provérbios 17,4. Em outra versão, o malfeitor escuta pelo lábio do iníquo e o mentiroso dá ouvidos à língua maligna. Deus quer que nós saibamos que só Deus está lá ouvindo, tolerando o mal, a ação má. Eu faço parte daquilo. É o que Deus diz. Um mentiroso dá ouvido à língua maligna. Nós mentimos para nós mesmos quando nós estamos... que nós não estamos envolvidos quando dizemos, não, eu só estava ouvindo, eu não estava nem concordando, fiquei ali, ouvi. Deus diz, não, é verdade, é o coração iníquo que ouve essas coisas. Então o que a Bíblia está dizendo é o seguinte: cuidado com o que você ouve. Uma pessoa pode se tornar coletor de lixo. Se as pessoas não tivessem ficado ouvindo Coré, elas não eram inocentes. Não eram. Há pessoas que todos os descontentes procuram lá para falar, porque sabe que ela é um coletor de lixo. Seus ouvidos estão prontos para ouvir malignidade, fofoca. Então essa pessoa que ouve é simpática a todo mundo que quer jogar lixo no ambiente. Sempre ele é o ombro para todo mundo chorar. É o ponto de encontro para reclamações. É o herói para os que têm sentimentos feridos. É um bom ouvinte. E esse ouvinte se torna um problema maior num grupo de locutores, como nós vimos. E alguém certa vez falou para mim, mas qual a alternativa? Tem tantas. O problema é que Deus diz que quando nós ouvimos essas coisas, se ficamos lá ouvindo e somos o ombro onde as pessoas falam, nós temos o mesmo problema moral de quem está falando. E nós enganamos a nós mesmos quando falamos, nós não temos nada com isso, eu só estava ouvindo. Não. E essa pessoa me disse, o que nós devemos fazer? É simples. Há muitas coisas que podem ser feitas. Um velho puritano, por exemplo, falou algo que eu acho importante, uma boa dica. Ele disse que quando alguém vier falar para você, achando que você é coletor de lixo assim, você diz assim, não, olha, por favor, eu não quero participar desse processo, mas o irmão que você está falando está ali, se tu quiser eu vou lá com você, você fala com ele, vou junto,
Acabou. Sabe? Se quando Coré procurou o primeiro cara, alguém tivesse dito, não, Coré, por favor, eu não quero participar disso. Moisés está ali, está vendo ele? Tá. Vamos lá conversar com ele. Eu vou junto contigo. Se você está sem coragem, eu vou junto. Fala para ele essas coisas que você está dizendo. Eu não vou participar disso, eu não vou ouvir isso. Eu não quero. Vamos lá. Eu vou com você. Nós temos que ter coragem para obedecer a Deus. Deus está dizendo, se você não faz isso, você tem um ouvido maligno. Porque gosta de ouvir coisas malignas. Se você tiver coragem de obedecer a Deus naquele momento de tentação, nossas igrejas seriam lugares mais seguros. Seu lar seria mais seguro. O ambiente do seu trabalho seria mais seguro. Você seria um agente de Deus. Portanto, o que Provérbios está dizendo, o que a pesquisa diz que o homem fala 700 vezes por dia. Sabe? Às vezes mesmo no Facebook, às vezes você vê alguém escrever algo, alguém dá um risidinho, o cara não quer concordar, mas não quer discordar. Não. Grande parte do problema moral está em ser coletor de lixo, é o que Provérbios diz. Porque é um ouvido maligno que ouve coisas malignas. Deus diz, eu odeio. Então, nós tornamos os ambientes, a igreja, um lugar seguro para a gente ser salva. Nós tornamos o nosso ambiente de trabalho um lugar seguro para nós testemunharmos sobre Deus, sobre a verdade, sobre a paz que Cristo traz. Nossas palavras têm um estatuto moral a esse nível. Mas Provérbios 18:8 diz algo assim: as palavras do mexeriqueiro são como os doces bocados, elas descem ao íntimo do ventre. Está vendo? É como um doce gostoso para quem tem ouvidos assim. Vamos admitir, o homem natural adora ouvir fofoca, informações negativas sobre outras pessoas, ama a controvérsia. O que o provérbio está dizendo é que é como um doce que é comida aos pouquinhos, é uma iguaria para o coração corrupto do homem. Mas ao contrário de tudo que nós possamos imaginar, a Bíblia diz, de Deus não se zomba. Não se zomba. Então, Provérbios diz, defenda aqueles que não podem se defender. Sabe? Não é terrível não ter tido ninguém em Corinto para dizer para aquelas pessoas, o que vocês estão dizendo de Paulo é um absurdo. Como vocês podem dizer que a palavra do homem, que foi usado por Deus para ganhar o mundo, é desprezível? Que tipo de ciúme doentio pode levar vocês a isso? Então, às vezes você fica apenas lá ouvindo em silêncio, é aquele silêncio pecaminoso, que ouve a difamação. Deus diz, abra a boca, faça algo. Porque a palavra sim mata reputações. Deus está dizendo aqui em Provérbios, reputações estão morrendo, não fique em cima do muro. Há muito mais em jogo em nossas palavras, não importa apenas para nós. É o que a Bíblia quer que nós entendamos, importa para Deus. Deus disse, eu vou destruir esse povo, eu não suporto mais, eles estavam murmurando, falando. Deus se importa se ninguém mais se importa, é o que ele está dizendo. Porque sempre eu e vocês, e segundo a pesquisa falamos 700 vezes por dia no ano de 2012, falamos e Deus está ouvindo. Esse é o problema, esse é o drama.
Então o provérbio 18, 21 diz: a morte e a vida estão no poder da língua. Em outra versão, morte, poder emocional e a vida estão no poder da língua. A língua pode matar literalmente. Outro dia uma mulher se suicidou, e no bilhete só estava escrito assim: eles disseram. É isso. Foi sua nota de suicídio. Um homem importante da Casa Branca disse: o esporte preferido em Washington é arruinar reputações. É a morte. Mas Mateus 12, 36 diz: e por isso que Jesus disse, no dia do juízo, as pessoas vão dar conta de todas as palavras que elas disseram nas suas vidas. Elas não foram ditas ao vento. Jesus diz em outra versão: mas eu vos digo que de toda a palavra ociosa que os homens disseram, hão de dar conta no dia do juízo. A única maneira de não levar isso a sério é achar que aqui Jesus está falando uma palavra ociosa, ou seja, que ele está falando uma coisa que não é verdade, o que seria o fim. E como ele não pode mentir e nem falar uma palavra ociosa, então o que ele está dizendo é verdade. Mas eu digo que de toda a palavra ociosa que dos homens disserem em suas vidas, hão de dar conta no dia do juízo. Ou seja, isso é interessante mais ainda, porque as palavras não têm que ser intencionais para você ter que dar conta delas, porque elas não têm que ser intencionais para serem mortais. Ele diz: mesmo as palavras ociosas que alguém diz sem pensar, que alguém diz por dizer, vão dar conta. Então Provérbios 12, 18 diz: há aqueles cuja erupção de palavras são como golpes de espada, mas a língua dos sábios traz a cura. Sabe, em outra versão quer dizer, aquelas pessoas que têm uma explosão de palavras precipitadas. Elas vão falando, palavras imprudentes, palavras sem pensar. Deus diz: eu vou cobrar essas palavras. Não adianta dizer que não teve intenção. É como um homem que bebe e vai dirigir o carro. Não adianta dizer que não quis atropelar as pessoas. Ele sabia que o carro se transformou numa arma. Deus está dizendo: não, eu não aceito que alguém diga que foi sem pensar. Vão dar conta. Porque é fácil dizer palavras sem pensar, mas não é fácil esquecer. Porque o provérbio diz, o livro de Provérbios, são como espadas de 2 gumes que saem a ferir todas as coisas. Então nós precisamos ver a nossa erupção de lâminas, de palavras, e as cicatrizes que não desaparecem. 14 mil pessoas morreram. Não adiantava a Coreia dizer que sentia muito, não bastava. Você não pode trazer as pessoas de volta. Aqueles 10 homens fez uma geração inteira morrer no deserto. Um sinto muito não basta, não ressuscita aquela multidão. Você pode fazer várias pessoas se afastarem de Deus, mas você não pode com suas palavras trazerem de volta. É isso. É por isso que nós devemos ter cuidado com nossas bocas, mesmo em nossas casas, com nossos filhos. Nós temos que ensinar os nossos filhos a usar suas palavras. A nossa maior preocupação com nossos filhos não deve ser simplesmente se eles gostam de nós, mas é ensiná-los: você vai me respeitar. Você vai me respeitar com suas palavras. Você vai prestar o respeito que é devido. Porque quando você não ajuda o seu filho assim, você faz ele esse tipo de tolo que acha que pode falar qualquer coisa com as pessoas. Então, quando esse filho teu lá no futuro, daqui a anos, dividir uma igreja, ferir pessoas no trabalho, você é responsável. Você é parte daquilo. Mas graças a Deus, não é só isso que o texto diz, e o nosso tempo acabou para as palavras. Eu não sei se eu já falei as minhas 700 de hoje.
A Bíblia diz: o poder da morte e da vida estão nas palavras. A língua dos sábios, o provérbio diz, traz cura. Porque os sábios ensinam. Aquilo que eu falei era um sábio, ele traria cura. Olha, vem cá, não quero participar disso, mas o irmão está ali, ó. Você quer ir lá comigo, falar com ele? Você é sábio. Cura. É isso. É a marca do cristão. Usar palavras para curar. Me perdoe. Não é só eu sinto muito, me desculpe. Porque às vezes nós temos 1 milhão de palavras para ofender. Aí na hora do perdão a gente fala assim: olha, se eu fiz alguma coisa que te entristeceu, onde é que está as 700 palavras? Porque agora a nossa verbosidade diminui tanto. Porque agora nós não temos mais nada para dizer. Davi escreveu um salmo. Sabe? Não falou: desculpa, Deus. Não. Escreveu um salmo para cantar na igreja. Já pensou isso? Você vai no culto e o pessoal: vamos cantar aquele hino do adultério de Davi, que ele fez para cantar no culto. Ele não foi procurar alguém e falar assim: me desculpa, se eu fiz alguma coisa. Não, ele fez, ele sabia que fez. Ele fez uma música, Salmo 51, até hoje a gente prega no hino de Davi, algo que teoricamente é contra ele, não é assim? Ele escreveu várias vezes sobre seu arrependimento. Ele tinha palavras para isso. Ele é sábio. Meu pecado pelo menos vai servir para daqui a 12 mil anos alguém aprender com essa desgraça que foi o que eu fiz. Eu não quero esconder isso, eu vou fazer uma música. A Bíblia diz que o mundo tem o direito de nos questionar se nós somos cristãos, se nós temos dificuldades em usar palavras para dizer: me perdoe, eu fiz isso. Tem gente que não, as 700 palavras somem até quando estão sozinhos no quarto para falar para Deus: Senhor, perdoa os meus muitos pecados. Que isso, meu amigo? Que isso? Vamos lá, conta aí para mim. Conta que você mentiu. Conta que você sentiu inveja. Me deixa ouvir. O tempo não cura as feridas, não todas, se nós ignorarmos as lesões que as palavras fizeram. Mas as palavras sábias podem trazer cura. E talvez você nunca escute palavras sábias. Deixa eu dizer algo para você então. Mesmo assim, mesmo quando as pessoas não falarem as palavras sábias, você não tem desculpa para não ser o que Deus quer que você seja, por causa do Evangelho, sabe? Porque Jesus ainda diz, o Evangelho ainda diz, em última análise, o que importa para nós é o que o Evangelho diz. Mesmo quando os tolos não podem dizer algo sábio, Deus diz: tu é o meu filho amado. E o Espírito Santo, como diz Romanos 8,16, testifica em nosso espírito que você é filho de Deus. Ou seja, apesar de toda essa seriedade com quem fala, a Bíblia nunca dá desculpa para o pecado oposto. Eu sou tão ferido pelas palavras. Paulo foi ferido dessa maneira. Não, você não vai ver um homem assim: no meu ministério agora está muito ruim. Por quê? Porque as pessoas de Corinto falaram que eu sou desprezível, isso me acabou comigo. Não. Paulo diz: eu sei em quem tenho crido. É isso que o Evangelho faz. Nós podemos ser magoados, não haver nenhuma palavra assim, mas nós temos o Evangelho. E nós sentimos o amor de Deus e o Espírito de Deus, e essa realidade muda tudo. É obrigação de nós usarmos palavras para curar, porque
a morte nas palavras, então nós, filhos de Deus, usamos elas para curar. Provérbios 12, 25 diz: a ansiedade no coração deixa o homem abatido, mas uma boa palavra alegra. A ansiedade no coração do homem, em outra versão, pesa sobre ele, mas uma boa palavra o faz feliz. Nós não fomos feitos para ficar sozinhos, em isolamento, nem estarmos deprimidos, nem com medo. Nós confiamos em Deus. Então, é reconfortante ouvir uma palavra amiga. Paulo ouvia isso dos seus amigos, Timóteo, Epafrodito, Silas, Lucas. Mas às vezes ele não tinha nada disso para ouvir. Não faz diferença. O Evangelho nos cura. Mas às vezes, sabe, os homens precisam ouvir da boca de outros assim: Deus está com você. Em 2 Coríntios 1,4, Paulo diz que nos consola em toda a nossa tribulação. Para quê? Para que também possamos consolar os que estiverem em alguma tribulação, com a consolação que nós mesmos somos consolados, ou seja, para que a gente console os outros com nossas palavras. Eu amo o jeito que Jonatas incentivou o seu amigo Davi. O pai de Jonatas se esmou de matar ele. Então a Bíblia diz assim, em 2 Samuel 23:16, de 15 a 18: vendo, pois, Davi que Saul saíra à busca da sua vida, permaneceu no deserto de Zif, num bosque. Então se levantou Jonatas, filho de Saul, e foi a ter com Davi no bosque, e o confortou a sua mão em Deus, e disse-lhe: não temas, que meu pai não vai poder matar você. Meu pai não vai poder colocar as mãos de vocês, porque tu há de ser rei em Israel, e eu serei contigo segundo. E o meu pai Saul, ele sabe muito bem disso. E ambos fizeram uma aliança perante o Senhor. Davi ficou no bosque e Jonatas voltou para casa. Mas Jonatas saiu de casa para ir lá no bosque dizer: Davi, você vai ser o rei, é o que Deus disse. Eu, que tinha direito de ser rei, vou ser o segundo, não tem problema. E meu pai sabe bem que lutar contra Deus é inútil. Por que isso é importante? Porque nós às vezes temos duas mentes, uma delas confia em Deus, mas a outra não confia. E palavras encorajadoras nos fortalece assim. É por isso que o cristão precisa do que o outro fala, porque um dos mártires disse: olha, o cristão precisa do outro cristão para ouvir a palavra de Deus, porque Cristo fala no seu próprio coração, mas é mais fraco do que quando Cristo fala através da voz de um amigo e irmão. Porque o nosso coração é incerto, mas nossos amigos falam para nós a palavra de Deus. Não é maravilhoso isso? Um mártir dizer isso. Quando a gente ouve Jesus através da boca de um irmão, nós ouvimos mais fortemente do que em nós mesmos, porque nossas mentes e nossos sentimentos tendem. Então era bom, Timóteo confiava em Deus, mas ele precisava de ouvir de Paulo: não seja covarde, não tenha medo. Eu sei que você é um garoto corajoso, está enfrentando as batalhas, mas às vezes você fica aí assustado. Para com isso. Eu vou morrer, você vai continuar. A Bíblia diz que Paulo foi deixado sozinho, e ele diz: eu fiquei sozinho, ninguém ficou comigo. Isso acontece. Não ouviu palavras amigas, mas Deus me livrou. Ele não ficou amargo. E Provérbios 10:11 diz: a boca do justo é um manancial de vida. E Provérbios 10:21, os lábios do justo apacentam a muitos. Ou seja, o Filho de Deus é cheio de Cristo, e Cristo fala através deles. Na boca a vida. Esse é o retrato da igreja. Pense nas palavras de Paulo que chegaram até nós. Como as palavras de Paulo, você ouve Cristo sempre através do apóstolo Paulo, mesmo 2000 anos depois. Não tema. Aquele que começou a boa obra em vós, há de completá-la. Não é bom ouvir isso? Não foi importante para os filipenses? Não é bom a gente ouvir ele falando: sejam fiéis, pregue a verdade, a tempo e a fora de tempo. Cristo fala.
falar profundamente aos nossos corações. E a Bíblia diz que quando nós usamos palavras que são Cristo em nós, elas dão graças ao que ouve. Os que ouvem são abençoados. Essa é a evidência de que nós estamos causando morte. Efésios 4:29, Paulo diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, indigna, mas só a que for boa, para promover a edificação, para que dê graça aos que te ouvem. Não é bom isso? Isso vai edificar essa pessoa, vai enchê-la de graça. Eu vou falar, senão eu não falo. Para o diabo eu sou mudo, não falo. Não sai da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover. O que mais você fez em 2012 foi falar, e o que mais você vai fazer em 2013 é falar. Nesse muito falar há vida e morte. O nosso mundo é um mundo de morte, é um mundo de palavras, trágicas. E você vê, não é apenas o pastor que faz isso. Paulo não está falando com o pastor. E Provérbios diz: os lábios do justo apacentam a muitos. Ou seja, ele é alimento para as outras ovelhas. Se a pessoa é justa, é uma alimentação espiritual. Isso significa que todo filho de Deus assumiu a responsabilidade de que com suas palavras ele há de edificar as pessoas. Agora, eu quero encerrar dizendo: as palavras podem fazer isso, mas não muito. Infelizmente, nós podemos matar mais. Nossas palavras têm limitações terríveis. Provérbios 14:23 diz: em todo trabalho há proveito, mas ficar só em palavras leva à pobreza. O que ele está dizendo é o seguinte: se você só tem em palavras, não vai resolver. Não é que a palavra tem vida e você não faz nada, não é? Mera conversa pode ser prepotente, né? Vamos mudar o mundo. Então, igual aquele jogador quando vai entrar no campo, aquela baboseira. Ou então pode ser derrotista, ou simplesmente preguiçosa, ou simplesmente medrosa. Não vamos não, porque os caras são muito grandes. Há outra limitação em nossas palavras. Palavras não convencem Deus. Nós vimos que quando Deus disse: vocês agora não vão entrar na terra, eles falaram: não, perdão, não vamos entrar. Deus disse: não, Senhor, não quero mais, não adianta mais, as palavras de vocês não me impressionam mais, é tarde, vocês falaram muito, agora acabou, vocês voltam. Então Provérbios 24:12 diz: se disseres, eis que não sabemos, porventura não considerará aquele que pondera os corações? Não saberá aquele que atenta para a tua alma? Não dará ele ao homem conforme a sua obra? Ele está dizendo: palavras não enganam Deus. Deus nos considera responsáveis para irmos além das palavras, para termos ações que dizem respeito a essas palavras. Quando obras são necessárias, as palavras sozinhas são vazias e não vão enganar Deus. Agora, muitas das vezes, viver a verdade com a sua boca dá munição aos seus inimigos. Provérbios 13:3 diz: o que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que abre muito os seus lábios se destrói. Jesus era a única pessoa que nunca falou uma coisa torpe em sua vida. A Bíblia diz: na sua boca não se achou engano. Tudo isso que nós dissemos, Jesus nunca fez. A palavra de Jesus nunca causou esse tipo de coisa. Ele foi perfeito. Ele nunca abriu seus lábios de uma maneira errada. Nunca, nunca, nunca. Jesus nunca falou quando o silêncio era melhor. Como uma ovelha muda, ele foi para o matadouro.
estavam ofendendo ele, xingando. Ele sempre falou quando ele tinha que falar. Ele foi perfeito, a ponto dos seus inimigos falarem em João 7,46, ninguém jamais falou como este homem. De certa forma, Jesus, entre aspas, refuta Provérbios 13,3, porque ele guardou a sua boca, só falou a verdade, e foi destruído nesse mundo. E ele ficou quieto. Mas o que eu quero que você entenda no fim desse culto é que ele ficou quieto por causa de você. Jesus foi como uma ovelha muda para o matadouro, ouvindo inverdades, porque ele estava carregando a sua culpa, a minha culpa, e a nossa culpa não tem defesa, não tem desculpa. Ele não defendeu, porque ele estava levando a nossa culpa, e nós somos indefensáveis. Nós merecemos morrer, como ele ia fazer. E o que aconteceu na cruz? Na cruz Jesus nos amou, e o seu sacrifício apagou o registro condenatório contra nós. Que registro? As palavras que você falou, que Deus odeia. Ele levou a condenação das nossas mentiras, dos nossos insultos, da nossa fofoca, de nós usarmos a boca para nos gabar, das nossas falsas promessas que nós não cumprimos, das nossas murmurações, do nosso silêncio culpado. Jesus teve que morrer porque você ouve alguém falando coisas mais e não fez nada, e ele teve que morrer por causa desse pecado. Ele levou sobre si a nossa culpa, então ele juntou tudo isso e apertou o botão de delete. E se nós confiamos em Cristo, então finalmente nós estamos livres da culpa que a multidão das nossas palavras e todos os nossos outros atos colocaram sobre nós. Porque ao ouvir Provérbios, talvez você pense que essa é uma mensagem moralista que diz: olha, agora sei, graças a Deus o pastor pregou isso, nunca mais vou falar nada errado, para Deus me aceitar. Isso eu não tenho entendido o Evangelho. Ou você vai dizer: agora eu vi quando eu fui estúpido, alienado, alienei minha família, minha esposa, fiz mal aos irmãos, perdi amigos, perdi a confiança das pessoas. Qual é o ponto? Nós somos perdoados em Cristo, porque essas coisas que você acha que não é nada demais, tiveram que ser castigadas em Cristo. Então você foi aceito em Cristo e não excluído, se você foi regenerado. E por causa disso, a comunicação entre Deus e o Filho teve que ser rompida. Como Deus não poderia se comunicar com você? Então, Jesus bradou sobre o silêncio de Deus. Deus parou de se comunicar, não havia aceitação. Agora, se em Cristo nós estávamos, nós fomos perdoados. Agora, se você foi perdoado, a Bíblia diz, você também deve ser humildemente deixar agora Cristo falar por você, porque Ele morreu a sua morte. A sua língua vai promover a edificação das pessoas, porque pelo que você fez com ela, você merecia o inferno. E essa não é a mensagem que você se salva agora controlando a sua língua. Essa é a mensagem que em Cristo você foi salvo, e porque você foi salvo, você agora expressa a palavra de Cristo. Você não é mais o que você era, você foi regenerado pela palavra, agora a palavra que flui de você é a verdade. Pedro diz: sendo de novo gerados, não da semente corruptível, mas da incorruptível, pela palavra de Deus viva e que permanece para sempre. Porque toda a carne é como erva, e toda a glória do homem como a flor da erva, seca-se a erva e caiu a sua flor, mas a palavra do Senhor permanece para sempre. 1 Pedro 1, 23 e 25. Você nasceu mortal, eu nasci mortal, e pelo processo natural, é uma questão de tempo até nós morrermos. Mas Pedro está dizendo: você também agora nasceu imortal por um milagre, e isso nunca vai acabar. E como isso aconteceu comigo, e se isso aconteceu de fato contigo, foi através do Evangelho, do sacrifício de Cristo, em que nós fomos aceitos. E assim Deus nos renovou e nos fez novas criaturas. E agora o Espírito de Deus usa nossas palavras para edificar as pessoas.
O Espírito está em nós. Nossas palavras, sem Ele, murcham e caem. Quem vai se preocupar com aquilo que nós, as 700 palavras que o ser humano fala por dia daqui a 40 anos? Nós agora fomos chamados para fazer o que Paulo disse, como filhos de Deus. Não saia a palavra torpe da vossa boca. Jesus teve que sofrer por elas, ser desprezado, cuspido e ficar quieto, ser abandonado por Deus. Mas saia da vossa boca somente aquilo que pode edificar as pessoas e trazer graça, a mesma graça que salvou um miserável pecador como você. More